Este é um exercício do teste intermédio de 2011, de maio de 2011. Temos então aqui um enunciado com vários pontos informando sobre o problema. Eu diria que aqui a figura 3 retrata muito bem tudo o que diz aqui no enunciado, mas é importante lermos então com atenção e imaginarmos a situação a mexer, portanto, o que está aqui em movimento. Neste caso, o ponto P desloca-se aqui na semirreta AB, nunca coincidindo com o ponto A. O ponto P pode então deslocar-se aqui em cima desta reta. Temos também uma distância D aqui definida, que é a distância de A a P, definida por este D minúsculo. Existe ainda esta amplitude do ângulo APQ, ou OPQ, ok? Que é o ângulo X, e temos também um ponto Q em cima da linha da circunferência, que para cada posição do ponto P traça uma linha tangente à circunferência no próprio ponto Q, ok? Portanto, a posição deste ponto Q também será alterada conforme o ponto P esteja mais atrás ou mais à frente. Portanto, se fará sempre então uma reta com o ponto P que é tangente à circunferência. Depois, dão também uma função f definida portanto, no domínio de 0 a π sobre 2, aberto, e definida por 1 menos seno de x sobre seno de x. 7.1. Vamos então a 7.1. Diz, mostre que d é igual a f de x. Bom, então queremos mostrar, vamos tentar determinar d em função de x e terá de dar a função f, que nós sabemos que está no enunciado, que é então 1 menos seno de x sobre seno de x, não é? Portanto, esta é a função, a nossa função f, e queremos mostrar que d também irá dar esta expressão. Bom, então vamos olhar para o que temos aqui na figura. Nós temos aqui um triângulo retângulo. Reparem, qualquer reta tangente a uma circunferência num ponto faz, nesse ponto de tangência com o raio, um ângulo de 90 graus. Faz sempre um ângulo de 90 graus com o raio no ponto de tangência. E, portanto, ali temos 90 graus. Temos também, sabemos que aqui é 1, o raio, portanto, da circunferência é 1, portanto, este lado deste triângulo retângulo é 1, ok? E nós temos aqui um triângulo retângulo onde conhecemos um dos catetos, que é este um aqui, e queremos saber alguma coisa sobre a hipotenusa. Está bem que o D que nós queremos descobrir não é propriamente a hipotenusa deste triângulo, mas está lá na hipotenusa, não é? A hipotenusa será D mais 1. E, portanto, nós queremos relacionar o cateto oposto do ângulo X com a hipotenusa deste triângulo. E para isso poderemos utilizar a razão trigonométrica que relaciona exatamente o oposto com a hipotenusa, que é o seno. Nós vamos tentar então escrever D em função de x. Para isso, vamos então escrever aqui seno de x é igual a cateto oposto, que é 1, sobre hipotenusa, que é 1 mais D, ok? E vamos agora resolver em ordem a D. Por exemplo, nós podemos passar este denominador para outro membro a multiplicar para a operação inversa. Portanto, tenho que colocar aqui um parênteses, porque senão, se este parênteses não tivesse aqui, só o D é que estaria a multiplicar por seno de x, e não é isso que eu pretendo. Eu pretendo que todo este denominador fique a multiplicar por seno, e por isso coloco um parênteses. E agora, como eu quero resolver em ordem a D, vou passar este seno de x para a operação inversa, para outro membro, e portanto está a multiplicar, passa a dividir. Nós temos a certeza que o seno de x portanto, é positivo, portanto nunca é zero, por isso posso colocar em denominador. Já agora eu vou colocar aqui o círculo trigonométrico, algo muito básico, não vou falar de nada, mas vou apenas relembrar que o seno se vê neste eixo, porque nós vamos a seguir em outras aulas falar do círculo e já fica relembrado. O cosseno se vê neste eixo. Nós temos então um círculo de raio 1, que é então o chamado círculo trigonométrico. E como é que se vê um ângulo qualquer no círculo trigonométrico? Eu posso, por exemplo, traçar aqui um ângulo no primeiro quadrante. Neste caso vou falar de 0 a π sobre 2, estamos aqui, não é? Um ângulo qualquer, e como é que eu vejo o cosseno? Interseto o ângulo com o círculo trigonométrico e projeto no eixo dos cossenos. Para ver o seno, interseto o ângulo com o círculo trigonométrico e projeto no eixo dos senos. Portanto, aqui seria, portanto, eu vou só apagar aqui este ângulo. Ok, estamos a falar então ali de um ângulo que vou marcar aqui, por exemplo, a azul. Isto só para fazer referência que o seno e o cosseno no primeiro quadrante são positivos, não é? Portanto, tenho aqui este ângulo alfa, por exemplo. Então, aqui seria o cosseno de alfa, que é positivo, e aqui seria seno de alfa, que também é positivo, não é? Aqui é o 0, aqui é menos 1, aqui é 1,
aqui é menos 1, aqui é 1. Portanto, no primeiro quadrante, em qualquer ângulo que esteja no primeiro quadrante, o seno e o cosseno são sempre positivos. Portanto, nunca são 0. Portanto, nós sabemos que estamos num domínio em que x pertence de 0 a π sobre 2, aberto, ok, da nossa função, e, portanto, neste contexto, o seno e o cosseno no primeiro quadrante aqui nunca são, então, 0. E por isso, vamos então continuar a resolver aqui em ordem AD. Portanto, o 1 está neste membro, vai para outro membro, passa para a operação inversa, que é menos. O 1 está aqui mais, é positivo, passa a menos. Fica então 1 sobre seno de x igual não, menos 1, ok? Que foi o outro 1 que veio do primeiro membro. E agora vou igualar aqui denominadores. Vou igualar denominadores. Este 1 está sobre 1, não é? Vou multiplicar esta por seno de x para ficar com o mesmo denominador. E fica com 1 menos seno de x sobre seno de x. Ok? E realmente conseguimos então mostrar que D é igual a f de x, porque esta é a expressão da função f. Ok? Bom, então a 7.1 era só fazer isto, estes cálculos. Vamos então à 7.2 e a 7.2 diz o seguinte: considera a seguinte afirmação: quanto maior é o valor de x, menor é o valor de d. Bom, será que é verdade? O que é que eu posso fazer ao ponto P para aumentar ou diminuir este ângulo x? Vamos tentar ver primeiro aqui no contexto o problema e depois já farei analiticamente. Por exemplo, se eu colocar o ponto P mais cá atrás, muito cá atrás, o que é que acontecerá à reta QP para ficar tangente? O ponto Q iria subir aqui um pouco e eu ficava então com esta reta tangente, aqui que eu estou a desenhar aqui a tracejado. Bom, o que é que aconteceu ao meu ângulo? Este ângulo X aumentou ou diminuiu? Bom, diminuiu, não é? Ficou mais pequeno, fica mais pequeno. E este D aumentou. A distância portanto, de D até, neste caso é até P, ok? Aumentou. Quando o x diminuiu. Portanto, o que nós conseguimos ver aqui na figura é que quanto menor o valor de x, maior o valor de d. Portanto, também poderíamos concluir o contrário, não é? Bom, mas eu vou fazer agora uma abordagem mais analítica. Portanto, nós queremos saber, no fundo, é a monotonia. Aqui também diz, averigua a veracidade, começando por estudar a monotonia de f. Reparem que nós já provamos que d é igual a f de x. Portanto, se me estão a pedir alguma conclusão relativamente a d, eu posso também pensar na função f. Bom, então reparem, no fundo é a monotonia, porque quanto maior é o valor de x, menor é o valor de d. Estão a dizer que a função f, que é d, é decrescente, porque quando x aumenta, menor é o valor da função. Então estão a dizer que é decrescente. Vamos ver se é ou não. Então para isso vamos fazer o estudo da monotonia, que é derivada, zeros, tabela, não é? Portanto, vamos então fazer a derivada. f' de x é igual a 1 menos seno de x sobre seno de x, derivada. Temos então aqui a derivada de um quociente, antes de mais, não é? E, portanto, fica a derivada do numerador, 1 menos seno de x derivada, vezes seno de x, menos o que temos então em numerador, que é 1 menos seno de x, vezes a derivada do denominador, seno de x derivada, ok? Sobre tudo a dividir por seno ao quadrado de x. Bom, e agora continuando a derivar, e como nós vamos ter aqui derivadas de senos, eu vou já fazer aqui a derivada do seno. Reparem, no formulário está esta forma para a derivada do seno. Seno de u derivada é igual a u derivada vezes cosseno de u. Então, se eu quero a derivada de seno de x, então ficarei com x derivada vezes cosseno de x. A x derivada dá 1, a derivada de x dá 1, não é? Fica então cosseno de x. Portanto, a derivada do seno dará cosseno. Atenção que se eu tiver outra função dentro do seno, por exemplo, 2x mais 3 derivada, já iria ficar 2x mais 3 derivada vezes cosseno de 2x mais 3, ok? E, portanto, a derivada de 2x mais 3 depois dava 2, a derivada de 2x dá 2, a derivada de 3 dá 0, ficava 2 cosseno de 2x mais 3, ok? Portanto, depende do que é que temos dentro do seno ou do cosseno. Bom, então, já sabemos que a derivada de seno de x dá cosseno de x. E já posso aplicar, então, ali na derivada, porque fica um pouco mais rápido e não fica tão confuso. Fiz, então, a derivada do seno aqui à parte.
E é isso que vamos então agora continuar a fazer, derivar a nossa função, porque queremos estudar a monotonia. Nós queremos saber se realmente quando x aumenta, quanto maior é o valor de x, menor é o valor da função. Vamos ver. Então reparem, eu aqui tinha a derivada de uma adição ou subtração. Ficava a derivada de 1, que dá 0, não se esqueçam que a derivada de uma constante dá 0, menos a derivada de seno. Mas a derivada de seno já vimos que dá cosseno, não é? Então fica menos cosseno de x vezes seno de x, e agora menos 1 menos seno de x vezes, e agora aqui tem a derivada do seno, então já sabemos que dá cosseno de x, não é? Já fiz há pouco. A dividir por seno ao quadrado de x. Bom, agora é uma questão de simplificar. Reparem, ficamos com menos cosseno de x seno de x. Agora vou fazer aqui a distributiva deste cosseno com este parênteses e vou também já tirar os parênteses e, portanto, ter cuidado com este menos. Então, cosseno de x vezes 1 dá cosseno de x. Como tenho o menos atrás do parênteses, vai trocar o sinal, fica menos cosseno de x. Cosseno de x vezes menos seno de x dá menos cosseno de x seno de x. Como está um menos atrás do parênteses e vou tirar o parênteses, vai trocar também o sinal e fica mais cosseno de x seno de x, ok? Sobre, portanto, tudo sobre, e temos aqui seno ao quadrado de x no denominador. E agora, reparem, menos cosseno de x seno de x mais cosseno de x seno de x dá 0, e ficamos então com menos cosseno de x sobre seno ao quadrado de x. Bom, e agora vamos olhar para aqui e reparar um pormenor. Para já, não nos vamos esquecer do nosso contexto. Nós estamos com x pertencente de 0 a π sobre 2. Nós estamos no primeiro quadrante, ok? Estamos no primeiro quadrante, de 0 a π sobre 2. É então aqui o primeiro quadrante. Também relembrando aqui, aqui é cosseno, aqui é seno. Já há bocado falei disto. Portanto, no primeiro quadrante, neste de 0 a π sobre 2, e não pode ser 0 nem π sobre 2, portanto um ângulo qualquer aqui no meio terá um cosseno positivo e terá também um seno positivo, de certeza. Ou seja, o que eu sei é que de 0 a π sobre 2, e é isto que me interessa, a função derivada é sempre negativa, porque o cosseno é sempre positivo, com o menos atrás fica sempre negativo. E, portanto, nós temos esta certeza. Se fizesse aqui uma tabela da derivada, portanto, f', neste caso, iria fazer então de 0 a π sobre 2, aberto no 0, portanto o 0 não interessa, o π sobre 2 também não interessa. Então eu sabia, porque eu sei que o cosseno no primeiro quadrante é sempre positivo, então de 0 a π sobre 2 não vou sequer ter aqui zeros, então eu sei que o cosseno é sempre positivo, mas eu tenho um menos aqui atrás. Portanto, a minha derivada vai ficar sempre negativa, porque no denominador está ao quadrado, então eu sei que é sempre positivo. No numerador, como o cosseno é sempre positivo, tem um menos atrás, fica sempre negativo, então negativo a dividir por positivo dá negativo. Então a função é sempre decrescente. Realmente, à medida que x aumenta, à medida que x vai de 0 a π sobre 2, quanto maior é o valor de x, menor é o valor de d. F é decrescente, ok? Portanto, f é estritamente decrescente em 0 a π sobre 2. Portanto, e agora não vou escrever, mas vou dizer, logo a afirmação é verdadeira, porque quanto maior é o valor de x, menor é o valor de d, ok? Bom, e fica então respondida esta questão. Então, até uma próxima!